Estamos de volta conversando com a jornalista e antropóloga, coordenadora de comunicação do Instituto Palavra Aberta, Mariana Mandelli, e com a cientista política e professora da FESP-SP, Joyce Luz. Joyce, uma coisa que você trouxe como exemplo, e a Mariana também anteriormente, é o movimento anti-vacina. Aí eu faço a pergunta que eu acho que é a mais difícil do programa. Como, do ponto de vista dos estudos na área, do que você veio conhecendo, a gente deve, como sociedade, se posicionar para mitigar os efeitos desse tipo de teoria da conspiração que impacta a sociedade nos seus aspectos mais profundos e aqui em particular, que pode ameaçar a imunização em relação ao Covid-19. Eu acho que, como você bem comentou aqui com a gente, Álvaro, a gente tem, nesse grupo, a gente tem desde pessoas que têm motivos religiosos para não querer tomar a vacina, até pessoas que têm medo, e até um grupo que, bom, não acredita nas evidências da própria vacina. E aí eu acho que eu vou começar um pouco falando desse grupo e do que nós podemos fazer, né, para um pouco mitigar, né, para vencer esse papel de, bom, somos contra a vacina. Bom, gente, tem uma coisa que a gente precisa entender hoje na sociedade, que são as produções com bases científicas, né? A ciência que é uma ciência feita em dados, né? Acho que ainda mais no caso das ciências biológicas, que é uma ciência exata, né? Você já tem estudos que comprovam, e acho que no caso da Covid-19, acho que esse universo fica muito mais claro que você não tem só uma equipe de pesquisadores que chegou a um resultado, né? Você tem aí mais de 165 vacinas no mundo hoje sendo produzidas, e agora, atualmente, você tem 6 vacinas produzidas por grupos diferentes que chegaram na fase final dos testes, né? E todas elas têm o mesmo resultado, né? Todos esses grupos, né? Todas essas empresas que estão produzindo essas vacinas estão encontrando aí uma forma do corpo humano, né, produzir os anticorpos para o combate ao vírus do Covid-19, né? São evidências que a gente não muda, né? Como é que a gente vai... É uma ciência exata. A gente não muda o fato de esses cientistas, esses médicos, biólogos, estarem vendo a resposta que o corpo humano, né, que o organismo dá a esse vírus, né? Então, isso a gente não muda. É como se a gente também não muda que 1 mais 1 é 2, né? Isso vai ser uma ciência exata para sempre, né? Todas as vacinas que a gente tem hoje, elas, né, são vacinas que produzem anticorpos, né? E a do Covid-19 não vai ser diferente, vai ter uma resposta para a imunização. Então, uma resposta que a gente tem que dar primeiro é uma resposta com bases científicas, né? Com base nos dados, com base em, bom, eu estou te dando a prova, né? Estou te mostrando o dado e a prova. Mas tem um outro elemento, né? Que eu volto aqui, que é o elemento de novo, um pouco na tecla da educação cívica, né? Então, vamos supor, né, para os grupos que têm medo de tomar a vacina, a gente está falando de uma doença, né, que é transmissível, né? Se é transmissível, não vai atingir só a Joyce, né, o mundo da Joyce, né? Vai atingir a sociedade, é transmissível, vai afetar a vida no coletivo. Quando a gente pactua com uma democracia, a gente tem que entender que a gente está vivendo no coletivo. Então, uma forma da gente, bom, não é nem o convencimento, né, mas é o diálogo, é você fazer essas pessoas entenderem que o medo delas tira o direito à vida, né, e o direito à saúde de outros, né? Então, o fato de eu ter medo de tomar alguma vacina, ou o fato, né, de eu ter uma crença religiosa ou uma crença pegada, né, à alimentação, de que, bom, tomar vacina vai ser prejudicial para mim, a gente aceitou viver numa democracia. Eu não estou só pensando, né, na Joyce, eu estou pensando no coletivo também, né? Então, eu preciso pensar que o fato de eu não tomar a vacina, de eu não me imunizar, vai pôr em risco a vida de outras pessoas que têm o direito a ter saúde, né? Que têm o direito a continuar vivendo aí em sociedade e não transmitindo o vírus, né? Então, tem um pouco a que a gente ter essa consciência, que eu chamo aqui, né, de educação cívica, de educação política, que é a gente se colocar no papel de cidadão e saber que hoje o fato de eu não tomar uma vacina, né, do Covid-19, pode afetar uma vida no coletivo, né? Eu não estou só afetando a Joyce, eu estou tirando, né, o que é pior, né? Eu estou tirando o direito de outra pessoa ter saúde, né? E a democracia, a gente esquece, a gente não sabe, mas a democracia, ela tem um pilar que é carregado em valores, né? E é o valor de, bom,
novamente aqui, o meu direito não dá o direito de eu tirar, né, o direito de outra pessoa, né? Uhum. Eu entendo, Mariana, que a Joyce acredita que o caminho passe pela conscientização dos grupos que se opõem à vacina, no caso, e outros exemplos parecidos. Eu imaginaria que o paradigma é semelhante. O que você acha? Você acha que funciona? Você acha que o problema dessas pessoas é falta de informação? Ou você acha que, na verdade, existem outras raízes, e mais só do que raízes, eventualmente interesses subjacentes à construção desse discurso que é, por exemplo, de que a vacina pode causar vacinas podem causar autismo, etc. e tal, e que dão a tessitura comum desses movimentos que hoje em dia são tão importantes e perigosos? Essa é uma ótima pergunta. Eu acho que quando a gente vê esses grupos, né, no caso, dando o exemplo do grupo antivacina, eu não acho que falte informação. Eu acho que a gente tem que ver a qualidade dessa informação, porque quando você observa as narrativas que esses grupos criam, né, e é uma coisa curiosa, e a gente está vendo isso com o coronavírus também. A gente que defende a ciência, né, que fica, pessoal, vamos acreditar nos cientistas e tudo mais, você vai conseguir encontrar cientistas e médicos que estão nesse espectro, né? Às vezes surgem justamente com essas pessoas, né? Assim, o que eu quero dizer, você vai encontrar um historiador que negue o Holocausto, por exemplo. Não é difícil, sabe? Então, por isso que o que eu quero dizer com a qualidade dessa informação é quem são essas pessoas, né? E de onde que elas tiram essas narrativas? Porque são muito bem condensadas. Quando você pega para ler, você olha e você fala, nossa, eu tô sendo convencida, né? Estou me convencendo. Porque tem uma lógica, os vácuos, né, de razão que existem para um leigo, né? No caso da ciência, para a gente que é leigo, eu sou pessoa das ciências humanas, né? Então, a ciência biológica e a ciência matemática, as exatas, para mim, é muito difícil para minha compreensão. Só que o que a gente vê acontecer é as pessoas olharem para aquilo e pensarem, eu não entendo, mas não estou entendendo nada do que está escrito aqui, mas tem essa explicação, então eu vou nessa explicação. Se a gente parar para pensar que a vacina, né, é uma coisa muito primária. Eu estou injetando, né, num corpo saudável, um pedacinho, estou falando de uma maneira bem leiga, tá, gente? Um pedacinho da doença. Como assim isso não vai fazer mal, né? É muito fácil acreditar que vai fazer mal, muito fácil. Eu não consigo acreditar que a gente saia dessas discussões sem até aproveitando o discurso da Joyce, que foi ótimo, sem educação, né? Porque é claro que tem grupos interessados, pessoas ganham dinheiro com isso. Acho que a gente sempre tem que pensar nessa coisa do follow the money, né? Tipo, persiga o dinheiro. Quem são as pessoas que estão ganhando com isso, né? Com o movimento de vacina, com o disparo de desinformação nas eleições, né? Quem que financia isso? As eleições aqui no Brasil, as eleições nos Estados Unidos, a gente vai ver agora isso esquentar muito lá, já está, né, bastante quente. Quem são as pessoas que financiam tudo isso, né? Porque se as plataformas monetizam conteúdos, estão tentando barrar que esses conteúdos sejam monetizados, tem alguém ganhando dinheiro. Então, com certeza, tem gente interessada na manipulação desses discursos. Mas como isso chega para os usuários, né? Para os internautas, para as pessoas comuns como a gente, né? Que estamos lá nas nossas redes sociais, tem um perfil em cada uma e estou lá recebendo. Como isso chega? Eu não acredito que a gente saia dessa discussão sem educação. Não, é um problema muito complexo para uma solução muito simples, para a gente ter uma solução muito simples. Não fecha, sabe? Inclusive, achar que tem uma solução muito simples para isso, a gente está atendendo ao discurso conspiratório, que costuma achar soluções muito básicas para problemas extremamente complexos. Eu acho que a gente precisa educar os usuários, e quando a gente fala isso, né, no trabalho do Palavra Aberta, que vem olhando para isso há bastante tempo, a gente acredita lá que pessoas bem informadas, né, fazem escolhas melhores, só que aí também depende da qualidade dessa informação, é claro,
como eu falei no começo dessa própria resposta, a gente acredita que esses usuários, essas pessoas precisam ser bem educadas. E quando a gente diz bem educada, é uma coisa bem complexa, porque não é só não compartilhar o que a gente chama de fake news, né? Para você ter uma vivência saudável nas redes sociais, você precisa entender várias coisas, né? E para você ter navegar com responsabilidade, com ética, né? E realmente ser um cidadão. E a gente não gosta do termo cidadania digital, porque a gente vive hoje num mundo tão conectado que as coisas são tão imbricadas, né, uma nas outras, que o que você faz na rede tem impacto fora. Então, não dá para você dizer que cidadania digital, eu sou cidadão digital, né, então sou um cidadão no Facebook e fora dele eu não sou. Não tem como, as coisas trazem consequências. A gente já viu pessoas morrerem por conta de desinformação, por conta de fake news. Teve um caso desse ano no Irã, mais de 40 pessoas morreram por conta de uma mentira, um boato de que tomar um certo líquido, que eu não vou me lembrar agora, curaria a Covid, e essas pessoas tomaram e foram envenenadas. A gente tem um caso famoso também aqui no Guarujá, no litoral de São Paulo, daquela mulher que foi linchada por ser confundida com uma pessoa que estaria usando crianças para rituais, né? É um boato que foi espalhado dentro de uma página de rede social. Então, assim, se a gente não educar as pessoas para desconfiarem, né? Tipo, antes de você passar para frente, você precisa desconfiar daquilo. E tem uma série de características que você precisa saber, que se você não for educado para isso, você cai nas enrascadas. Eu vejo, eu que sou uma pessoa que trabalho com isso, já compartilhei coisas e depois deletei, porque eu olhei e falei, meu Deus, acabei de ser pega, sabe? É muito complicado, assim, porque mexe muito com o psicológico. Eu não sou psicóloga, eu sou jornalista antropóloga, mas a gente sabe que mexe muito com o nosso psicológico. As teorias da conspiração têm muito isso, tem um viés emocional, uma coisa de dar um bem-estar, um conforto. Mexem com o teu viés de confirmação. É gostoso estar certo, é bom estar encontrando pessoas que pensam como você, né? Ou aquilo que você sempre tinha pensado, mas você nunca tinha botado para fora e você vê alguém falando. Nossa, isso faz sentido. E você não teve acesso a outras coisas que explicam como aquilo é complexo, né? A gente tem uma educação básica no Brasil com problemas de aprendizagem, até para falar de educação cívica, educação política, a gente tem problemas de aprendizagem muito graves na alfabetização de língua portuguesa e de matemática. Então, tudo isso está dentro, né, de como esse usuário de internet vai se comportar nas redes, como que ele vai absorver as informações que ele recebe. Então, para ele é muito... E aí tem uma questão também da imprensa, que a gente vê um esforço muito grande hoje para tornar as notícias mais palatáveis, né, mais fáceis de serem consumidas. É muito fácil você entrar no site hoje e você não precisar ler a matéria, porque aquilo que a gente chamava de lead, que era o primeiro parágrafo que entregava as principais informações, ele está até descolado do texto, assim, está em negrito, 5 ou 6 frases estão ali em negrito, né, em bold, para você ler, aquilo é o essencial, não precisa ler a matéria inteira. Porque as pessoas não leem, é mais fácil achar uma postagem de Facebook que fala alguma coisa que desperta minhas emoções, desperta meus preconceitos, né? E aí, até usando de novo o exemplo do vírus chinês, né? Os preconceitos que a gente tem com a China e com outros países, aquilo desperta, né, em você. Então, é muito mais fácil eu acreditar que aquilo foi feito do que a gente esperar um paper da Nature ou do Lancet, né? Tipo aquela outra revista de divulgação científica ou qualquer outro grande portal de divulgação, né? De perfis, ou mesmo tentar ver um vídeo, né, do Átila Yamarino ou da Natália, daquela outra microbiologista, porque por mais que eles sejam didáticos, às vezes a gente não pega tudo. Então é mais fácil eu acreditar na postagem que o meu amigo está fazendo do que ir atrás da informação correta, ainda mais na pressa do dia a dia. E a gente precisa educar as pessoas para que elas não façam isso, porque a vida de outras tem risco, ainda mais numa pandemia, né, numa questão de saúde pública. Muito legal. É isso aí, foi um super prazer conversar com vocês duas. Obrigado, Mariana. Obrigado, Joyce. Eu acho que vocês deixaram mensagens muito importantes para o público e esse é um dos grandes temas dos nossos dias. Eu também estou aqui do lado de vocês torcendo para que as conspirações não venham atrapalhar, em particular, a vacinação no Brasil, nem em nenhum outro lugar do mundo, e que a gente saia dessa fortalecidos. É isso aí, um grande abraço e até a próxima. Obrigada, um abraço.
Agradeço também. Abraço a todos e a todas. Legal. E obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Se quiser rever esse ou outro dos nossos programas, acesse www.saopaulosp.leg.br/TV Câmara SP e até a próxima.